Gabarito, instalação do degrau. O que eu vou fazer? Uma pequena abertura do gabarito da posição do degrau e cortar em volta o desenho que ele vai encaixar dos dois lados o detalhe do degrau tranquilamente. Vou fazer uma abertura nos dois lados do detalhe. Aí fica fácil para fazer a marcação. Dessa forma, meus amigos. Posiciona. Eu posso soltar o outro gabarito e ter esse mesmo trabalho de abertura das laterais para fazer a marcação, ou eu simplesmente inverto, faço a marcação do outro lado. Pronto, meus amigos, posição dos dois degraus marcado, né, gabaritado. Agora vamos fazer o degrau. O degrau, meus amigos, esses dois cortes MDF 2,5 mm, pode ser 2,5, 2,8 até 3 mm, não tem problema nenhum. E também essa miniatura, se você quiser e já gostar de trabalhar com a chapa de cano PVC, né, que é o plástico, você pode usar normalmente. Você pode substituir o MDF por a chapa de cano PVC, que dá certo. E a sua miniatura fica top, com a mesma qualidade que a gente está fazendo aqui no MDF. Então agora eu vou soltar o detalhe do degrau. Futuramente, quando a cabine já tiver com toda a textura aqui, vamos fazer o par dos retrovisores, mas por enquanto vamos usar só a par do degrau dessa parte inteira, porque aqui já foi cortado as lateral, parte de corte de MDF tá tudo ok. O que tá faltando pra gente usar nessa página? Degraus e retrovisores, beleza? MDF, meus amigos, com certeza esses cortes dos degraus vai estar maior no espaço, mas o que eu faço? Eu corto isso na medida que pede o desenho do PDF e depois faço o ajuste necessário. Eu vou medir já no espaço entre o paralama e o para-choque. Vou tirar uma pequena lasca desse degrau, que ele tem que ficar pouco para dentro do para-choque, que ele tá rente. Mas no desenho do PDF, como eu já avisei antes, eu já vou mandar esse degrau já com esse ajuste. Já vou fazer o mesmo ajuste do outro lado. Pronto, ele entra um pouco aqui, ó, na frente do para-choque, fica rente. Tá, isso aqui tá na medida correta. Agora eu vou cortar o outro lado e fazer a instalação usando a cola instantânea. Esse aqui eu vou tirar mais uma pequena lasca, meus amigos. Pouca diferença nessa parte aqui, tá quase rente. Então eu vou tirar mais uma lasca para ele entrar mais igual esse aqui, tá? Ele vai afundar para dentro do para-choque, deixar igual esse degrau, dar um detalhe bem bacana e bem que tem no caminhão real. Positivo, então, quanto mais avançar para dentro, melhor.
ponta aqui, ó. Deve dar aí uns 2 milímetros de avanço. Pronto. Agora sim, só posicionar. Já avançou o suficiente. Posicionar e aplicar a cola. Mesmo procedimento, meus amigos. Posiciona e aplica a cola. Pronto, meus amigos, detalhe degrau, ok? Agora eu vou fazer o acabamento da parte de cima do para-choque. Primeiro eu vou acertar essa sobra do MDF dos dois lados. Na sequência eu vou cortar uma tira do plástico PS um pouco mais larga do que pede para-choque, fazer uma pequena cava para ele passar essa parte aqui, ó. Isso tudo vocês vão acompanhar agora no decorrer da aula. E assim fazendo a instalação, fechando a textura do para-choque. Beleza? E para fazer o corte, meus amigos, da tira que eu preciso para fazer o detalhe da finalização do para-choque, posiciono um pedaço de plástico aqui e deixa ele sobrar, pode sobrar até meio centímetro, porque ele ainda vai encaixar nessa parte aqui, ó, vai ficar paralelo a parte de dentro da frente da cabine. Então ele vai fazer esse dente e vai encaixar aqui dos dois lados, fica paralelo na parte de dentro. Corto a tira, faço a marcação dessa entrada, encaixo, colo, tiro o excesso com estilete e acerto com a lima. Mas tudo isso vocês vão acompanhar agora no decorrer dessa aula. Isso aqui é o pedaço de plástico, o gabarito que eu tirei usando a sobra, né, a altura do para-choque. Agora eu vou marcar o plástico PS e fazer o corte da tira. Tá aí, meus amigos, com certeza sempre tem que fazer sobrando dos dois lados, né? Fazer sempre maior, para depois tirar o excesso. É mais fácil do que você fazer o corte da tira mais curta e perder o material. Pronto, feito isso, vamos posicionar e fazer a abertura que eu vou precisar para encaixar essa parte do MDF dos dois lados. A abertura que eu tenho que fazer para ela encaixar nessa parte do MDF é a mesma largura desse MDF, então fica fácil para você fazer esse rebaixo usando a espessura do MDF. Tá aí, meus amigos, encaixou perfeitamente. Ele faz o acabamento tanto desse lado do para-choque quanto do outro lado. Agora vamos aplicar a cola instantânea e fazer a instalação desse pedaço do plástico PS pra gente
fazer o acabamento do para-choque. Por que que eu não mando esse desenho no PDF? Meus amigos, isso aqui você pode fazer de várias maneiras. Você pode pegar o MDF, sempre vai sobrar pó de serragem, tá? Então o que que você faz? Usa um pouco de cola instantânea, pó de serragem nessas partes abertas aqui, ó. Passa o pó da serragem, usa mais um pouco da cola instantânea, depois lixa, com a lima mesmo você pode acertar esses detalhes, e na finalização eu uso a massa para madeira para fazer o acabamento, né, de lixamento e das partes que não fica muito legal aí mesmo usando a textura do plástico PS. Então o acabamento final de massa eu uso massa para madeira. Aí o que acontece? Na finalização disso aqui você usa a massa para madeira, lixa, fica perfeito também, tá? Não tendo a necessidade de usar o plástico. Eu particularmente acho mais prático fazer esse trabalho, porque o acabamento, na minha opinião, fica bem bacana. Mas a massa também dá um acabamento legal, a miniatura e o efeito fica o mesmo. Positivo, meus amigos. Vamos fazer a instalação da finalização textura para-choque.